Olá, minhas irmãs. Estamos começando a última aula do curso de Aconselhamento Bíblico para Mulheres, aula final, um chamado à prática de tudo que nós aprendemos ao longo do ano. Então, a aula de hoje, ela visa encorajar vocês, né? É uma aula de envio, para que vocês vão e façam, né, discípulas de Cristo, e sejam essas discípulas também. O que é o discípulo, né? Revisando aquilo que a gente viu lá no início desse curso. O discípulo é aquele que está seguindo a Cristo ao mesmo tempo em que está ajudando outras pessoas a seguirem a Cristo também, certo? Então, o discípulo, ele está em dois movimentos. Ele segue a Cristo e, ao mesmo tempo, ele ajuda outras pessoas a seguirem a Cristo, certo? É um imitador de Cristo que também deve ser imitável, assim como o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a gente não deve separar essas etapas. Ah, não, primeiro eu vou seguir a Cristo, vou aprender tudo que eu tiver que aprender, e quando eu já tiver aprendido, então eu vou fazer discípulos. Aí o servo de Deus escreveu Tiago, a carta de Tiago vai dizer, o que é a vossa vida? Né? O que é o dia de amanhã para você? É como uma neblina, né? A gente não tem como saber quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra. Quanta oportunidade ainda nos resta de servir ao Senhor. Esse tempo de obedecer a Deus se chama hoje. Nós não temos que ficar esperando e fazer um plano para o futuro. Jesus já nos comissionou, muito tempo atrás, 2000 anos atrás, quando ele estava já ressurreto e pronto para retornar ao Pai, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, certo? Ele já nos enviou. Portanto, a gente precisa fazer discípulos, certo? Continuando. Eu costumo dizer, irmãs, que não existe cristão carreira solo. Não existe. Aquele cristão que, não preciso de ninguém, eu vivo a minha vida cristã sozinho. Essas pessoas existem, essas pessoas que dizem isso. Mas isso não é o cristianismo. Não é assim, não foi assim que Deus projetou a vida cristã. Jesus precisava andar com discípulos? Jesus precisava de ajuda? Não, de modo algum. Por que que ele andava com discípulos? Por que que ele fazia discípulos e ensinava que os discípulos tinham que fazer discípulos? Porque é assim que deve ser a vida cristã. Tem um livro que eu gosto muito, estou com ele aqui, inclusive, é um livro novo, eu ganhei da irmã Mônica, inclusive, uma das nossas discípulas de Cristo, que é o Discipulado na Prática, da Renata Gandolfo e Luciana Zborowski. É um livro, inclusive, que eu recomendo. E, inclusive, eu comecei a ouvir e assistir vídeos sobre discipulado de mulheres através das conferências da Fiel e das palestras da irmã Renata Gandolfo. E hoje eu tenho aqui esse livro que é uma preciosidade, né? Ele me estimulou bastante também, é um dos livros que eu sempre tenho recomendado. Tem alguns que eu sempre tenho recomendado, este está entrando nessa lista, estou recomendando este livro para vocês também. Quem sabe futuramente ele até entre, né, no hall de livros que nós vamos estudar no clube de leitura. Vamos ver, né? Nós temos um livro que vai ser iniciado em breve, Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. E depois disso, ou seja, durante o estudo desse livro, nós já vamos fazer uma votação para decidir os próximos 3 livros. Então, quem sabe esse aqui não entra, né? É um forte candidato, tem tudo a ver com o nosso curso. E eu vou destacar algumas falas aqui das autoras que vão nos ajudar a pensar no discipulado biblicamente. Então, aqui ele diz que, num livro, né, do Paul Tripp, ele explica de uma forma excelente o sentido de quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, né, Gênesis 1, 26.
Paul diz que essa fala do Criador está definindo tanto a identidade do ser humano como a singularidade, né? E com isso, Deus nomeia o valor das pessoas, e esse valor nunca pode ser conquistado ou tirado. O ser humano tem dignidade e valor por carregar a imagem de Deus, né? Homens e mulheres criados à imagem de Deus carregam o propósito de serem representantes de Deus. Então, como representantes de Deus, nós devemos andar como ele andou e praticar as obras que ele realizou na pessoa de Jesus Cristo. Aqui também no livro, na página 37, as autoras dizem que Cristo nos reconcilia consigo mesmo e também com os outros, restaurando a possibilidade de relacionamentos que refletem a beleza do seu plano original. Nós, mulheres, também fomos redimidas para viver e refletir a imagem de Cristo, conforme está lá em Colossenses 3:10, certo? Então, a própria personalidade feminina, como a gente estudou também no livro O que Deus diz sobre as mulheres, ela foi intencionalmente criada por Deus para o relacionamento com pessoas. Isso nós também estudamos durante o ano, né, falando sobre aconselhamento bíblico de mulheres, mas providencialmente o segundo livro, né, do ano passado que nós lemos, que foi o livro que Deus diz sobre as mulheres, falou sobre isso, que o nosso corpo prega para nós. E o primeiro livro que nós lemos também, o Ministério de Mulheres, da editora Fiel, também falou sobre isso, né, quando disse que nós fomos criadas para sermos mães, mesmo que isso não aconteça biologicamente. Nós, mulheres, fomos criadas para ser mães. E o que significa ser mãe? Gerar vida, nutrir, cuidar. Nós fomos criadas para isso. E mesmo que nós não façamos isso a um filho biológico, nós temos o dever de fazer isso a filhas espirituais. Então é impressionante como Deus fez com que os livros que nós elencamos, que foi uma votação feita com as alunas, acabaram coincidindo e intercalando perfeitamente com o curso de aconselhamento bíblico, né? Porque os assuntos que nós falamos estão todos conectados, né? E agora a gente está revisando isso. Então, a própria personalidade feminina foi intencionalmente criada por Deus para o relacionamento com pessoas. A feminilidade redimida é uma imagem da igreja, a noiva de Cristo. Por meio do Evangelho, Deus nos capacita a viver como mulheres renovadas, refletindo sua glória em cada aspecto das nossas vidas, né? Então, em cada papel que nós exercemos, como filhas, esposas, mães, amigas ou irmãs em Cristo, nós somos chamadas a viver de maneira que glorifique a Deus. E o fruto do Espírito deve ser visível na nossa vida. Nós não devemos viver uma vida cristã individualista, egocêntrica, né? Centrada só em nós mesmas, no máximo no nosso lar, no máximo na nossa família, na nossa casa. Nós não podemos ser mulheres cristãs improdutivas. É um grande ministério e um trabalho muito importante educar nossos filhos para Deus, sim, e ele não pode ser negligenciado e nem substituído por fazer discípulas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para não fazer discípulas fora de casa e deixar nossos filhos órfãos em casa. Mas uma coisa não anula a outra. É como se a maternidade fosse um treinamento. Mas você que não é mãe ainda, pode treinar com as moças mais jovens da sua igreja. Ninguém vai ficar sem treinamento. Tudo que Deus nos manda fazer, Ele mesmo provê os meios de nós realizarmos. Então, uma moça jovem solteira, por exemplo, não pode ficar esperando ter filhos para aprender a fazer discípulos. Né? Quando eu tiver filhos, então eu vou ensinar os meus filhos. Você já pode ensinar filhas espirituais, as moças mais jovens da sua igreja.
as moças mais jovens do seu convívio, da sua família, amigas mais jovens, ou menos experientes, que ainda não conheçam o Evangelho. Fazer discípulos tem a ver com ensinar o Evangelho para quem ainda não conhece e também ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou para quem já é convertida e batizada. Então, a seara, minhas irmãs, é grande e as trabalhadoras são poucas. Ao longo do ano, nós vimos que, na maioria das nossas igrejas, tem poucas mulheres aptas a aconselhar, poucas mulheres dispostas, poucas mulheres disponíveis. Então, sejam essas mulheres, sejam exemplos na sua igreja, sejam as mulheres que faltam na sua igreja. E esse é o meu encorajamento para vocês. Tá certo? Então, o objetivo da aula é conduzir vocês à prática de tudo que nós estudamos ao longo desse ano. Não é só o conhecimento. Irmãs, eu quero até aproveitar para fazer uma advertência a vocês, uma exortação. Aqui nesse grupo, e no meio da cristandade, de modo geral, nós temos moças cristãs que leem muitos livros, que adquirem muito conhecimento, que leem muito a Bíblia, né? As meninas reformadas, né, que leem as Institutas de Calvino, né? O Peregrino, o Hobbit, leitoras vorazes. O que vocês estão fazendo com todo esse conhecimento? Se vocês leram os livros todos de C.S. Lewis, parabéns. Olha, uma literatura difícil, né? Ele usa uma linguagem culta. Confesso para vocês que eu estou indo aos poucos, assim. Leio um pouquinho de um pouquinho do outro, não terminei nenhum livro do C.S. Lewis. Nenhum. Mas, o que vocês estão fazendo com todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo? Quantos livros vocês leram no ano de 2025? Talvez vocês tenham feito aquela retrospectiva, os livros que eu li em 2025, uma pilha. O que você fez com isso? Ficou na sua cabeça só? Mudou alguma coisa na sua vida? Está abençoando outras pessoas? Não deixem que todo esse conhecimento seja inútil. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Não deve ser só para que a gente esbanje conhecimento, mas para que a gente pratique. Jesus certa vez falou, sabes essas coisas? Muito bem. Bem-aventurados sois se as praticardes, né? Então, se você sabe essas coisas, glória a Deus. Agora, pratique. Agora você vai ser abençoada mesmo se você praticar. Ensine outras mulheres. Vocês que leem muitos livros, vocês são uma bênção. O quanto vocês podem ajudar moças mais jovens é impressionante, mas talvez vocês tenham que lutar com a própria carne, porque alguma coisa vai impedir vocês de fazer isso. Vocês vão dizer, não, eu realmente leio muitos livros, mas é para mim, é um hobby, é uma coisa que eu não gosto de ensinar os outros, eu não gosto de sentar com os outros, eu não gosto de pessoas ignorantes. Cuidado, meus irmãos. Sejam humildes, sejam mansas como Jesus. Alguém no mundo teve mais conhecimento e sabedoria do que Jesus? A própria sabedoria encarnada, né? Mas ele se sentou com o simples. E ele ora, ele fala, Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas grandiosas aos pequeninos. Deus não escolheu as pessoas mais cultas para revelar o Evangelho, embora o Evangelho seja de uma sabedoria incomparável. Ele escolheu as pessoas simples. Ele escolheu as pessoas humildes, as pessoas mal vistas pela sociedade, os pecadores. E nós somos que tipo de pessoas, se não pecadoras, não é? Então, às vezes, ter muito conhecimento, mas não compartilhar com os outros, é o seu pecado. É o pecado contra o qual você precisa lutar. Negar a si mesmo, negar a si mesma, tomar a sua cruz, a sua parte nas aflições de Cristo e segui-lo, e praticar as obras que ele praticou.
Então, vamos nos assentar com as pessoas mais simples, que têm menos conhecimento, com os fracos, com os pequeninos, e vamos derramar esse conhecimento sobre as vidas dessas pessoas. Inclusive, num curso que eu fiz de evangelização e missões, anos atrás, na APECOM, Agência Presbiteriana de Comunicação, lá eu aprendi que, e foi uma frase muito bonita, que o pastor Roster Guimarães falou, e eu anotei no meu caderno, isso tem muitos anos, e eu nunca mais esqueci, que ele disse assim, o discipulado é você derramar a sua vida sobre a vida do outro. Eu anotei, peguei meu caderninho e anotei, falei, que lindo isso, eu quero fazer isso. Então, o discipulado é isso, é você derramar a sua vida sobre a vida do outro. Se o outro está desanimado, você vai animá-lo. Derrame ânimo sobre a vida dessa pessoa. Se a outra pessoa não tem conhecimento, derrame o seu conhecimento sobre a vida dessa outra pessoa. E isso nos santifica, né? A gente viu também no curso de aconselhamento ao longo do ano que a maternidade nos santifica. E a maternidade espiritual santifica também. Porque para você derramar conhecimento, ânimo, sabedoria, alegria e o fruto do Espírito sobre a vida de uma outra pessoa, você precisa ter essas coisas, não é? Então você precisa buscar tudo isso. Buscar conhecimento. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração. Olha como isso cuida da gente. Não deixa você largado. Mas você precisa cuidar. Sabe aquilo de estar ocupada em casa, que a gente viu em Tito 2? Estava falando sobre isso com meu filho adolescente esses dias. Ele estava lendo 1 Timóteo, e aí eu pedi para ele explicar para mim, periodicamente eu faço isso com meus filhos adolescentes, explica para mim o texto que você está lendo no seu devocional. E aí eu ajudo a compreender. E quando fala da mulher estar ocupada em casa, está falando sobre santificação. Ele estava lendo 1 Timóteo 2, e é o último versículo desse capítulo que fala que a mulher será preservada, exercendo a missão de mãe. E aí eu expliquei para ele na prática como é que isso acontece. Nós somos pecadoras, assim como os homens também são, e a primeira parte do capítulo 2 de 2 Timóteo está falando de que forma os homens também podem ser preservados, também podem ser santificados. E ele está exortando os homens a terem uma vida de oração, a orar pelos outros homens, orar pelas autoridades, né? Orar em todos os lugares, a terem uma vida de oração, a aproveitarem as oportunidades de pregar o evangelho, né? De falar do evangelho para outras pessoas que não conhecem, de se disporem a pregar o evangelho, né? Não só orarem pela salvação dos outros, mas também falarem, Senhor, eis-me aqui, para que eu seja um meio pelo qual essas pessoas vão crer no Evangelho. E aí depois começa a falar sobre a mulher, como a mulher deve se portar, e termina dizendo isso, que a mulher será preservada pela missão de mãe. E isso resguarda a mulher de ocupar o seu tempo com muitas vaidades, que são naturais, gente, são naturais da nossa essência. Se a gente não estiver ocupada em cuidar de filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, a gente vai ter mais tempo para se ocupar com os nossos pecados. E às vezes nossos pecados parecem tão inocentes. Não, eu gosto muito de ler, é o meu hobby. Mas aí você se isola nesse seu hobby e você guarda e acumula conhecimento só para si mesma e não está ensinando outra pessoa, né? Então, o que eu quero encorajar vocês a fazerem é isso, se despojarem de si mesmas, da sua antiga natureza, e se revestirem dessa nova natureza que Cristo derrama sobre vocês, que é a natureza santa do Filho de Deus, que fez discípulos, e nos salvou para quê? Para fazermos discípulos, né? Lá em 1 Pedro 2:9, diz que nós somos raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, isso é importante, às vezes a gente esquece dessa parte, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, para que nós somos salvas? Só para não ir para o inferno? Só para dizer, nós somos filhas do rei, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Não, para fazermos discípulos, para proclamarmos as virtudes do nosso Deus. Efésios 2:10 vai dizer isso também. Porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão, a fim de que andássemos nelas. Então, nós temos que andar nas mesmas boas obras que Jesus praticou. E o que ele fez? Discípulos. Pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus, arrependimento. Essa era a mensagem de Jesus. Essa tem que ser a nossa mensagem também. Tá certo? Então, nós temos ordens claras de Deus ao longo da Bíblia para que a gente faça discípulos. Por que nós não estamos fazendo discípulos ainda, irmãs? Imagina que bênção, né? No nosso grupo, atualmente, nós temos pouco mais de 100 mulheres. Imagina que bênção, 100 mulheres de Tito 2 nesse mundo. Se cada uma de vocês receber essa exortação e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e ir e começar já. Olha que bênção que vai ser a sua vida para esse mundo, para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que outras tantas mulheres sejam alcançadas pelo Evangelho. E aí você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Certo, irmãs? Então, Deus não sugere que você faça discípulos. Não dê desculpas. Deus ordena que mulheres piedosas ensinem outras mulheres. Tito 2, de 3 a 5. Ser mestra do bem é o quê? Se não ensinar outras mulheres a amarem seus maridos e filhos, a serem boas donas de casa, né? Então, minhas irmãs, o que está faltando para que você seja uma mestra do bem que a Bíblia manda você ser? O que está faltando? Né? Nós tivemos um ano inteiro de aulas, algumas delas estão no nosso canal para vocês assistirem. Este ano nós vamos começar uma nova turma, a graça de Deus, se o Senhor permitir. Vamos estudar, se Deus permitir, continuamente. Enquanto for possível, enquanto o Senhor nos der vida, vamos seguir estudando continuamente. Então, você não tem por que dizer, eu não tenho preparo. Minha irmã, não diga uma coisa dessa. Se você chegou com o curso em andamento, você vai ter a nova chance agora de pegar as primeiras aulas. Mas você tem o nosso suporte também, para começar já, e tendo alguma dificuldade, entrar em contato comigo ou com uma das minhas cooperadoras, para que você tenha o auxílio na hora de realizar o aconselhamento bíblico e o discipulado. Tá certo? Tem todo o material lá no nosso Drive, todas as aulas que foram dadas do início até a última, para vocês imprimirem, encadernarem e terem a sua própria apostila em casa. Tem tudo ali que vocês precisam para fazer discípulos. E a sua Bíblia é fundamental. A Bíblia é essencial. Com a sua Bíblia, e lendo a Bíblia todos os dias, você estará apta a fazer discípulos. Porque o que você precisa ensinar é o que Deus já nos ensinou, já deixou escrito nas Sagradas Escrituras, tá bem? Então, a maturidade, ela não precede a obediência. Você não precisa se tornar uma pessoa madura. Não, eu preciso ainda caminhar aí um longo percurso até a maturidade, não me considero madura, sou muito jovem, então eu não tenho condições de fazer discípulos. Não, não é verdade. Você é salva, você é regenerada, você é convertida, então você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é suficiente para te guiar em toda a verdade. Né? Inclusive, a gente viu lá em 2 Pedro 1, que todas as coisas que nós precisamos para nos conduzir à vida e à piedade, Deus já nos deu, que é o fruto do Espírito. Então, com o fruto do Espírito, nós temos a virtude essencial que vai nos conduzir à prática da piedade. Agora, se você não consegue obedecer, então ore para que o Senhor te dê o seu Espírito. Com o Espírito Santo habitando na sua vida, dirigindo a sua vida, você terá condições de obedecer. Certo? E toda mulher cristã é chamada a ser discípula e discipuladora.
Então, veja, essa maturidade, ela vai acontecer à medida em que você pratica o discipulado, à medida em que você é discípula de alguém, certo? Que tem alguma irmã mais madura te discipulando, te ensinando periodicamente, te encontrando com você para orar, para te ouvir, para te ensinar, para te aconselhar, para que você confesse seus pecados e ela possa te exortar, orar com você, lutar junto com você, certo? Isso já vai te forjar no caminho, isso já vai te ajudar no caminho. E você também precisa fazer discípulas, então você precisa ser uma discípula e ser uma discipuladora. Um outro livro que eu já recomendei para vocês é o Discipulado, do Mark Dever. Eu recomendo que vocês tenham, é um livreto desse tamanho, pequenininho, mas que é excelente. Desse livro surgiram duas palestras do Jonas Madureira, do pastor Jonas Madureira, que deram também origem a um livro, que é o Custo do Discipulado. As palestras têm esse mesmo título, então eu recomendo que vocês assistam também. Coloquem no YouTube o Custo do Discipulado e assistam. Isso também vai encorajar bastante vocês, me encorajou bastante também. Certo? Então, ele explica o que é o discipulado, qual é o custo, e servir a Cristo não é uma coisa fácil. Se você quer uma religião fácil, não é o cristianismo, essa religião, certo? Seguir a Cristo implica em carregar uma cruz, implica em uma certa porção de sofrimento. O Senhor Jesus, ele sofreu por nós de uma forma que a gente nunca vai sofrer. Então, o que mais? A maturidade, ela vai sendo desenvolvida à medida que a gente pratica a ordem de Deus, né? E toda mulher cristã deve fazer discípulas. Isso não é uma missão só para os homens. A gente não pode dizer, não, só os pastores devem fazer discípulos, né? Só os pastores devem ensinar, de modo algum. Senão, Tito 2 vai dizer claramente quanto as mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, né? A fim de que instruírem as mais jovens, as jovens recém-casadas, a amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Como que a gente ensina todas essas coisas? É com a palavra de Deus. A palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você não sabe como ensinar, leia a Bíblia. Adquira esse conhecimento. Você deve ler a Bíblia. Isso não é só para algumas mulheres. Ah, não, tem algumas irmãs que gostam de ler. Eu não gosto, eu tenho dificuldade. Minha irmã, se esforça, ser cristã não é fácil. Então, a gente precisa ser sábia. Se alguém tem falta de sabedoria, o que a Bíblia aconselha? Ah, então não faça discípulas, não faça nada, né? Porque afinal você não tem sabedoria. Então não se preocupe, né? Não precisa fazer nada. Vai à igreja, senta lá no banco e fica quietinha ouvindo o pastor? Não. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, ore e peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Me dê a tua sabedoria, a sabedoria do alto, que é pura, que é sem máculas, que é benigna, né? Agora, a sabedoria humana, ela é aquela que vai ouvir tudo isso e vai dizer, mas eu já tenho a minha opinião formada sobre isso, não é assim que eu penso. A Bíblia está dizendo como você deve fazer. Independente do que você pensa, submeta o seu pensamento à obediência à palavra de Deus. Então, nós precisamos lidar com esse pecado também, a insubmissão, né? De a gente dizer, não, eu tenho minha opinião, eu não acho que é assim, eu não concordo, mas se submeta à palavra de Deus. Não é uma ordem para algumas mulheres, para algumas cristãs, para algumas categorias de crentes. Não, é para todo cristão regenerado e salvo. Se você é regenerada, se você é salva, faça discípulos já.
comece já a fazer discípulas. Tá certo, minhas irmãs? Vocês entraram nesse vídeo, entraram nesse curso, entraram nesse grupo, nessa comunidade, é porque vocês são cristãs, estão convictas de que são salvas e querem se habilitar para servir melhor ao Senhor, não é verdade? E por isso que vocês entraram nesse grupo, para fazerem discípulas, para começarem a servir ao Senhor. Então comecem já, comecem agora, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo, debaixo da autoridade espiritual, nós precisamos exercer esse chamado. E quais são as bases para nosso discipulado? Quais são os textos-chave? Tito 2, de 3 a 5, sempre a gente precisa ter de cor e desejar ser essa mulher, famosa mulher, Tito 2, né? Hebreus 3, de 12 a 13. Vamos ver, está lá? Vamos ler Hebreus 3, logo depois do Tito, 12 e 13. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, veja, o tempo de fazer discípulos, de nos exortarmos mutuamente, se chama hoje. Não se chama amanhã, não se chama quando eu estiver pronta, quando eu estiver preparada, se chama hoje. Você congrega numa igreja cristã, evangélica, bíblica, saudável? Glória a Deus. Então, você deve fazer discípulos, você deve exortar mulheres. Olha que interessante. Ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz: não deixe de congregar. Então, se você não está congregando, procure uma igreja bíblica para congregar. Não existe cristão carreira solo, lembra? Só que ele fala assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes, ou seja, em vez disso, façam admoestações. Quanto mais à medida que se aproxima aquele dia. Então, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais ainda você deve admoestar umas às outras, você deve ser admoestada e admoestar outras irmãs também. Por esse mesmo motivo que a gente está vendo aqui em Hebreus 13, no versículo 13, que fala: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Certo? Então, nossas irmãs na igreja, muitas delas estão lutando com muitos pecados. E nós não estamos auxiliando essas irmãs, porque não estamos exortando, não estamos admoestando. Nós achamos que congregar é só ir até a igreja, sentar no banco, ouvir o sermão e ir embora. Ouvir uns louvores bonitos, né, se sentir bem. Não é isso que é ser cristã, minha irmã. Definitivamente, não é sobre uma experiência. Não é sobre como você se sente. É sobre obediência, é sobre fazer a obra de Cristo. A minha exortação hoje é para que você faça a obra de Cristo neste tempo que se chama hoje. Não endureça o seu coração. Talvez o seu coração esteja endurecido pelo engano do pecado e você esteja pensando que não precisa fazer discípulos, que não deve, que isso é secundário, que isso é para depois, que é para quando você estiver idosa. E você vai me dar a desculpa de que Tito 2 está dizendo: quantas mulheres idosas, e eu ainda não sou idosa, sou muito jovem, então não tenho que fazer discípulos, né? Mas envolve o nosso material da primeira e da segunda aulas. As primeiras aulas não ficaram gravadas, mas nós destrinchamos o texto de Tito 2 e identificamos bem quem são essas mulheres idosas. Toda mulher é mais idosa do que outra, não é verdade?
É impossível que na sua igreja não tenha nenhuma mulher mais jovem que você, não tenha nenhuma recém-convertida, não tenha nenhuma mulher que foi apresentada ao evangelho depois de você, que não leia tanto a Bíblia ou tantos livros quanto você, que não tenha menos conhecimento que você. Então você tem, sim, mais idade, mais experiência, mais conhecimento, mais maturidade que outras mulheres. E as adolescentes? Também precisam ser discipuladas. Nós temos irmãs aqui no grupo, eu sei de uma irmã, pelo menos, que discipula uma pré-adolescente da sua igreja. Isso é uma bênção. Porque a mãe daquela adolescente é a mãe biológica daquela adolescente. É a discipuladora natural daquela adolescente. Mas você, como família da fé, você é família dela também. Você pode acolher essa adolescente também. Você pode discipular essa adolescente. Como isso é importante na vida de uma jovem. Como isso foi importante na minha vida, quando eu era adolescente, e que eu fui discipulada. Mas o meu discipulado que eu experimentei na adolescência ainda, foi aquele curso preparatório para o batismo. Então, era um livrinho com atividades, tinha o livrinho do professor, o livro do aluno, que tinha ali a mensagem básica do evangelho. Acabando aquele livro, eu fazendo as atividades, os encontros semanais com a minha discipuladora, acabou. Acabou. Depois que você é batizada, acabou, não tem mais. Então, eu aprendi, muito tempo depois, que discipulado não é apenas isso. É uma linha do tempo, lembram? A gente falou também nas primeiras aulas que Mateus 28, 18 a 20, pode ser lido como uma linha do tempo. Jesus já havia ressuscitado, estava pronto para voltar para o Pai. Ele reúne os discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, olha quem é que está falando. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus é Deus encarnado. Ele provou isso ressuscitando dentre os mortos, algo que ninguém jamais fez. Ressuscitar a si mesmo e viver eternamente. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro não ressuscitou a si mesmo. Ele foi ressuscitado por Jesus. Mas depois ele morreu. Ele não está vivo até hoje. Ele passou a viver eternamente depois da sua morte definitiva, depois de ter morrido de novo. E então, a sua alma já estar ali com Deus, na presença de Deus, gozando já dos prazeres eternos da presença de Deus. Mas depois que Jesus voltar, é que todos nós vamos ser unidos ao nosso corpo, um novo corpo restaurado, e vamos desfrutar completamente, integralmente da comunhão com Deus no novo céu e na nova terra. Certo? Mas Jesus foi o único que ressuscitou a si mesmo, porque ele é o único que tem poder de entregar a sua vida e reavê-la. Por isso que ele fez. E ele jamais morreu novamente. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Então, minhas irmãs, este que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que é Deus, ele falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira parte da linha do tempo. Vamos denominar essa primeira parte como antes de Cristo? Então, antes da pessoa receber Cristo, antes da pessoa ser batizada, nós precisamos fazer discípulos, nesse intuito de levá-las ao arrependimento, à fé e à profissão da sua fé, que é o batismo. Sendo batizadas, elas ingressaram na família da fé. Primeira parte da linha do tempo. Agora a segunda parte, continuação do texto de Mateus 28, de 18 a 20. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, essas mesmas pessoas que foram batizadas, né, foram evangelizadas e batizadas e agora ingressaram na família da fé, fazem parte agora de uma igreja, como membros, agora elas precisam continuar sendo ensinadas. Precisamos ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado.
Quanto tempo leva para ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado? Todas as coisas é muita coisa. A Bíblia pode ser lida em um ano, até menos. Mas e quanto a aprender essas verdades, colocar tudo dentro do coração, entender e praticar? Quanto tempo leva? Para que a gente seja perfeito, que é o objetivo, né, das Escrituras, nos tornar perfeitas e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quanto tempo leva? Nós não vamos conseguir nessa vida. Nessa vida terrena, nós não vamos conseguir ser perfeitos. Então, é um trabalho que vai levar toda a vida, até a consumação dos séculos. Versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo não está desconectado dos dois anteriores. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo desconectado. Ah, que Jesus disse que ia estar conosco todos os dias, ele vai estar com todos. Ele não vai estar com todos. E ele vai estar com seus discípulos. E ele vai estar com aqueles que o obedecem, que guardam seus mandamentos, que se submetem à autoridade dele. Quanta autoridade ele tem? Toda a autoridade. Dos céus e na terra. Então nós temos que obedecer. Isso também está ligado ao quinto mandamento: honra teu pai. Deus não é nosso pai? Então nós devemos honrá-lo. Como que nós honramos o nosso pai? Obedecendo. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele está falando dos salvos. Salvos são aqueles que serão amados pelo Pai, que amam a Deus, são amados por Ele, e a quem Cristo vai se revelar, vai se manifestar, como um Senhor, não como um juiz, mas como Salvador, como Redentor. Isso significa que se você é salva, você vai obedecer ao chamado daquele que tem autoridade sobre a sua vida, Jesus Cristo. Se ele está dizendo, faça discípulos, e você é jovem, você tem 14 anos, 15, 16, esse chamado vai entrar no seu ouvido, entrar no seu coração, e esse chamado vai acompanhar você. Enquanto você não obedecê-lo, você não vai ter paz. Está em paz em não obedecer a Deus, peça a Deus que te dê o Espírito Santo. Porque a obediência, ela é imediata. A obediência é imediata. Obediência atrasada é desobediência. Nós já estamos atrasadas, né? Faz mais de 2000 anos que Deus nos deu essa ordem. E nós não começamos a praticar ainda. Então, nós já estamos atrasados. Ah, mas é que o pastor da minha igreja não delegou para mim essa tarefa, que eu não sou do departamento de discipulado. Amadas, Jesus delegou. Seu pastor tem autoridade, mas Jesus tem toda a autoridade. O seu pastor não vai falar, ei, por que você está fazendo discípulos? Você não devia estar fazendo isso. Se ele fizer isso, abre a Bíblia e fala para ele, me explica Mateus 28, de 18 a 20, pastor, por favor. Eu acho que a Andréia me explicou errado. Pode falar. E se ele explicar, dizendo que só os pastores devem obedecer esse princípio, então peça que ele te explique Efésios 2:10. Peça que ele te explique Tito 2, de 3 a 5. Aí tem que ter muita exegese errada para ele te explicar que esses versículos todos não têm nada a ver com o discipulado e que ele não se inclui a você, não se aplica a você. Só se não for uma igreja bíblica, não é um pastor bíblico. Infelizmente existe. Pergunte para outros pastores, peça conselho para outros pastores. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Certo, minhas irmãs? O que mais? Além desses 3 textos que nós citamos, que são textos-chave, Tito 2, de 3 a 5, Hebreus 3, 12 e 13, Mateus 28, de 18 a 20, temos também 1 Coríntios
11:1. Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A gente já até citou hoje, nessa aula, esse versículo. O discipulador, ele deve ser primeiro um discípulo. O que o discípulo é? Um imitador. Ser imitador não é ruim, se você imitar as pessoas certas. Então, você deve ser imitador de Cristo, de modo que as pessoas também possam ser suas imitadoras. Você não pode ser uma cristã que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você precisa ser exemplo, minhas irmãs. Vocês precisam ser exemplos, precisam ser modelos. Ah, não, mas porque ninguém precisa ver minhas obras. As minhas obras só Deus precisa ver. Não, não é verdade. A Bíblia diz, Jesus falou, que as nossas obras devem brilhar nesse mundo, para que os homens vendo as nossas boas obras, veja, não é uma coisa oculta, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É óbvio que as nossas boas obras não devem ser com a intenção de sermos vistas, mas elas não devem ser feitas em oculto, porque a Bíblia ainda nos diz para sermos luz no mundo e sal na terra. A luz não pode ser acesa e colocada embaixo de uma cama, mas ela sempre é colocada no alto, né? Assim como o sal também não pode ser insípido. O sal não pode ser sem sabor. Ah, eu vou colocar bem pouquinho sal aqui nessa comida, ninguém vai sentir o gosto. É como se você não tivesse colocado, nem gasta sal, né? Ou você coloca um sal que faça a diferença no sabor daquele alimento, ou você nem coloca sal. Porque se o sal for insípido, é melhor ele ser jogado fora. Jesus falou isso. Então, minha irmã, se você é uma cristã cujas obras não são vistas, ninguém vê que você é cristã, ninguém nem sabe que você é cristã, o nome de Cristo está sendo difamado. Está lá no finalzinho do trecho que nós lemos de Tito 2, versículo 5, para que o nome de Deus não seja difamado. Você está vivendo como as mulheres desse mundo? Qual é a diferença entre você e as mulheres desse mundo? Qual é a diferença entre você e as mulheres ímpias? Que você vai na igreja? Qualquer um vai na igreja. A porta da igreja está aberta. Agora, o caminho de Deus é uma porta estreita. Precisa negar a si mesmo. Precisa se esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que não se esforçam não se apoderam dele. Você é salva pela graça mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Mas se você foi criada em Cristo Jesus, você foi criada para as boas obras que ele preparou. E as mesmas obras que ele praticou, é nelas que você deve andar. Isso é só uma evidência de que você é salva. De que você tem o Espírito Santo habitando na sua vida, e você não é guiada pelas suas vontades, não é guiada pelas suas ideias, não é guiada pelos seus pensamentos, mas é guiada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus. Certo, irmãs? O que mais? Hebreus 13. Então, vamos voltar lá para Hebreus. Vamos ver o capítulo 13, o que ele nos diz. Hebreus 13, versículos 7 e 17. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Os vossos guias, isso presume que você tem alguém te guiando, te orientando. Seu pastor, sua discipuladora, sua conselheira bíblica, aquela irmã mais madura que caminha com você. O apóstolo Paulo era um homem mais maduro que caminhava com outros homens mais jovens. Olha a carta que ele escreveu a Tito. Tito era um jovem discípulo de Paulo. Timóteo também. E Timóteo não tinha um pai cristão, tinha um pai ímpio, né? Tinha um pai grego, né? Idólatra. Mas Paulo era o pai espiritual de Timóteo.
Quem é a sua mãe espiritual? Quem são as suas filhas espirituais? Porque mãe, você só precisa ter uma. Você pode ter uma mãe espiritual, aquela irmã mais velha, e você se lembra dela, que ela pregou a palavra de Deus a você, você considera atentamente o fim da sua vida, o objetivo da sua vida, e imita a fé dessa irmã, certo? E suas filhas espirituais? Quantas filhas espirituais você pode ter para que elas imitem também a sua vida? Você é guia de quantas discípulos de Cristo? De quantas moças? Eu falo moças porque a gente já falou aqui que mulher discipula mulher e homem discipula homem. O homem pode discipular mulher, sua esposa e suas filhas. E se ele for um pastor, ele pode aconselhar membros do sexo feminino. Pode. O ideal é que tenha mulheres aptas na igreja para aconselhar as mulheres. Mas é inadequado que um homem esteja discipulando uma mulher, se sentando a sós periodicamente com uma mulher para ensinar a Bíblia. Não é verdade? E que uma mulher, casada ou solteira, esteja se sentando em particular periodicamente para ensinar a Bíblia para um rapaz. A Bíblia não manda em nenhum momento você fazer isso. Não manda você discipular um homem. Ah, que tem um irmão lá da igreja, indica outro irmão, então, para aconselhar esse rapaz, tá bom? Casada ou solteira, não faça isso. Se for o seu filho, tranquilo, senta com seu filho, lê a Bíblia com seu filho. Mas com outro irmão da igreja, um rapaz ímpio, pula fora, minha irmã. Tem homens suficientes para fazerem isso, tá bom? E vocês são mulheres, devem fazer discípulas. Então, vocês podem ter filhos biológicos, meninos e meninas, mas filhos espirituais, mulheres. É essa a ordem de Deus para nós. Que você seja mestra do bem, ensinando as mulheres mais jovens, as recém-casadas, tá certo? E não só as recém-casadas, as solteiras também. Que isso não seja uma desculpa para a gente não obedecer a Deus. Ah, não, porque está dizendo aqui que tem que ensinar as recém-casadas, que eu tenho que ser casada. Não, não invente desculpas para postergar, porque talvez não seja o seu ministério o casamento. Talvez seja a solteirice. Talvez você vai ser uma bênção solteira, sendo celibatária, se dedicando exclusivamente a Deus e a como agradá-lo, como fez o apóstolo Paulo, e ele recomenda. Façam como eu, estejam como eu. Se vocês não estão casados, não pensem em casamento. Irmãs, a gente já falou disso também, né, de expectativas e tudo mais, de casamento. Mas veja, às vezes as moças solteiras, elas estão tão preocupadas em casar, que isso impede essas moças de servirem a Deus. Elas ficam assim, não, eu quero casar, estou me preparando para o casamento. E de repente Deus não quer que você se case. Então não fique preocupada em casar. Se Deus enviar um servo dele que te peça em casamento, aí você vai pensar nisso. Enquanto Deus não enviar, não fique pensando nisso. Vá fazer as discípulas. Olhe as moças jovens da sua igreja. Sente com elas, vá ler um livro de teologia com elas. Vá ler a Bíblia com elas, vá orar com elas. Certo? Faça discípulas. É isso que você tem que fazer. O que a Bíblia manda você fazer é isso. Se você estiver fazendo isso, você já vai estar sendo preparada para ser uma esposa, para ser uma mãe de família. E aí, quando vier aquele varão valoroso que Deus enviar, se Deus enviar, você já vai estar pronto. Você vai ter até mais sabedoria e maturidade para lidar com isso, do que se você consumir o seu tempo com essa expectativa. Eu preciso casar, como se casar fosse te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é obedecer a Deus. Bem? Que mais? Então, além de Hebreus 13, 7, que nós lemos, lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, sua discipuladora, né, que te pregou a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre.
Então, se esse é o objetivo da sua vida, o objetivo da sua vida não é ser feliz para sempre. Mas se você glorificar a Deus, você vai ser feliz. O caminho da felicidade é esse, está lá no Salmo 1º. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a correntes de água, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o caminho da felicidade. Ter prazer na lei do Senhor, em obedecer e guardar os mandamentos do Senhor, e praticar todo o ensinamento de Deus. É nisso que consiste a felicidade. E aí, lá no versículo 17 do mesmo capítulo, ele diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Olha isso. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, está dizendo como deve ser também o seu comportamento para com a sua conselheira, a sua discipuladora. Obedeça. Ouça os conselhos dela. Ela te ama, ela está derramando a vida dela sobre a sua vida. Ela é sua mãe espiritual. Sede submissos para com eles. A sua discipuladora, ela não deve ser uma pessoa que está fazendo discípulo de si mesma. Olha, porque eu fiz assim, você deve fazer também. Não, porque a Bíblia diz assim e é assim que você deve fazer. Se o conselho da sua conselheira for assim, se submeta, obedeça. Porque ela está sendo um instrumento de Deus, ela está falando em nome do Senhor, Deus é que está falando através da boca dela. Então, obedeça, se submeta, certo? Por quê? Porque ela vela pela vossa alma. Irmã, a discipuladora, a conselheira bíblica, ela tem uma responsabilidade. Quando ela passa a acolher alguém, ela tem uma responsabilidade para com essa pessoa. Que não é apenas ensinar, não é apenas se encontrar semanalmente ou quinzenalmente para dar conselhos a ela, para ler a Bíblia com ela e orar com ela, mas é orar por ela também. É se preocupar. É por isso que muita gente não quer fazer discípulos. Ah, mais gente para eu me preocupar. Sim. Olha com quanta gente Jesus tinha que se preocupar, não é? E olha o sentimento de Jesus. Quantas vezes eu quis vos acolher como a galinha acolhe seus pintinhos embaixo das suas asas. Seja como é, tenha esse sentimento que Jesus teve, que houve também em Cristo, esse desejo de acolher outras irmãs, como a galinha acolhe os seus pintinhos embaixo das suas asas. Cuidar, se preocupar com elas, orar por elas, saber as lutas delas. A irmã está sofrendo com determinada tentação, determinado pecado, determinadas pessoas que estão perseguindo, difamando. A luta dela é a minha também. Ela não está levando esse fardo sozinha. Eu também estou preocupada com as preocupações dela. As preocupações dela são as minhas. Assim como, quando ela tiver alívio dessas tribulações, eu vou ter também. E vou me alegrar com ela. Isso que é alegrar com os que se alegram. Não é simplesmente a irmã falar, estou grávida, e você, parabéns. É muito mais que isso. Talvez essa irmã que ficou grávida tinha um diagnóstico de esterilidade. E você estava orando por ela, com ela, clamando ao Senhor. Então, olha como é uma notícia muito mais agradável de se receber, quando é resposta da sua oração. Não é? Mas você nem sabe quais são as lutas da irmã. E você nem ora por elas ou ora de forma genérica. Senhor, abençoa todas as mulheres da minha igreja, em nome de Jesus, amém. Mas o que especificamente? Pelo que você está orando? Quais são as lutas dela? Você precisa saber. Então, precisa acolher irmãs para saber quais são as tribulações pelas quais elas estão passando, porque elas estão passando por tribulações. Todas as nossas irmãs em Cristo estão passando por tribulações. E se nós não estamos sabendo quais são, então nós estamos falhando. Nós precisamos saber para que a gente possa aconselhá-las, para elas lidarem biblicamente com essas situações e também para que nós possamos orar com elas e por elas e ajudá-las levando esse fardo junto com elas, tá certo? Então, velam por vossa alma como quem deve prestar contas.
Então, nós devemos prestar contas a Deus. Deus colocou sob nossa responsabilidade as vidas dessas mulheres. Então, nós devemos prestar contas a Deus. Nós devemos amar essas mulheres, cuidar delas como filhas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Irmãs, olha, é muito difícil lidar com uma discípula que não se submete à palavra de Deus. E eu já contei para vocês algumas experiências que eu já tive, muito difíceis, com mulheres que não se submetiam ao conselho bíblico. Porque elas falavam, não é assim que eu penso, eu não concordo, ou então falavam, tem razão, você está certa, vou fazer isso. Mas não faziam. É muito difícil, a gente faz isso gemendo. Aconselhar pessoas pisando em ovos, vocês já fizeram isso? E se você falar, irmã, você está pecando, ela já vai ficar brava, revoltada, que você está me julgando. Tão difícil, a gente faz isso gemendo. Porque não aproveita a voz outros, ou seja, não é proveitoso para você estar sendo aconselhada por alguém se você não se submete ao ensino dela, né? Se você não aceita os conselhos dela. Tá certo? Então, não endureçam o coração, meus irmãos. O fim do curso, a finalidade desse curso não é apenas o conhecimento, mas é a obediência, tá certo? Então, o chamado é bíblico. Tem livros que vão ajudar vocês também, eu posso indicar, eu já venho indicando ao longo do ano, mas coloquem aqui, entrem, né, no vídeo do YouTube e comentem, né, se vocês querem mais dicas, se vocês querem entrar na comunidade, se vocês conheceram a comunidade através do YouTube, mandem mensagem, coloquem nos comentários, né, para mais informações ou para entrar na comunidade e ter todo o ensino que nós temos enviado ali, né, participar ao vivo das aulas, receber os materiais em casa, os materiais que nós mandamos, né, os PDFs para vocês imprimirem e comporem o seu próprio material, sua própria apostila, participar dos nossos clubes de leitura, mandem mensagem para nós. Vocês querem mais dicas de livros também? Mandem mensagem para nós, comentem aqui que nós vamos responder o comentário de vocês com essas dicas. Tá certo? Então é isso, irmãs. Eu vou mandar o material depois, né, no final aqui da aula. Eu vou enviar no grupo o material para vocês. Não endureçam o coração, o chamado é para hoje, né? Ore e identifique uma mulher, pelo menos uma mulher para discipular, para começar. Não se contente em ter apenas uma discípula. Jesus tinha 12. Você pode ter mais discípulos, mais até do que você vai ser capaz de gerar filhos nesse mundo. Se você, ao longo de toda a sua vida fértil, conseguir gerar 5, 6 filhos, espiritualmente você pode gerar muito mais. Seja ousada e olha a Deus. Eu contei para vocês um testemunho lá no grupo, de que anos atrás eu achei uma agenda, uma agendinha minha, guardada aqui. Anos atrás eu orei a Deus, uns 7 anos atrás. Falei, Senhor, me dê 100 mulheres. 100 discípulas de Cristo que vão ser mulheres de Tito 2. Eu orei desse jeito. E eu fiz uma lista com 100 mulheres ali que eu conhecia, e eu ia marcando na frente quem tinha começado fazendo discipulado comigo, quem não tinha, né? E hoje nós temos um grupo chamado Discípulas de Cristo, que tem mais de 100 mulheres. Então, sejam mulheres operosas, sejam a resposta dessas orações, meus irmãos. Nosso grupo vai fazer 3 anos. Faz mais de 7 anos que eu orei por vocês. Então, orem. Eu pedi 100 mulheres, eu não sei como eu vou lidar, eu não sei de que forma eu vou conseguir ensinar tantas mulheres, mas me dê essas mulheres para eu ensinar, Senhor. Senhor é o Senhor da seara e eis aqui a tua serva. Tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, contem comigo para o que precisarem, se precisarem de conselho, de auxílio, de algo particular, podem falar comigo, e também auxílio no seu discipulado, no seu aconselhamento de outras mulheres, eu estarei à disposição para ser um suporte para você também, e te ajudar na prática do discipulado, tá certo? Deus abençoe vocês. Coloquem aí nos comentários como foi essa trajetória conosco ao longo desse ano, dessas aulas. E
Contem conosco para mais este ano de aulas de ensino, de aprendizado e de crescimento para a glória de Deus. Até a próxima!